E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou aqui para mais uma entrevista no Portal Disparada. Esta, a entrevista que encerra a sequência de entrevistas no especial sobre a crise político-institucional na Guiné-Bissau. E eu tenho o prazer de conversar com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ele que é um dos principais atores desta situação vigente no país e que tem lutado para que a justiça possa resolver um contencioso eleitoral que, diante de tantos problemas, como já foi explicado aqui pelos especialistas e convidados nas entrevistas anteriores, acabou dando uma brecha para que um autoproclamado presidente assumisse, através da força das armas, e passasse a agir de maneira aleatória, destituindo um governo eleito nas urnas, porque o sistema de governo da Guiné-Bissau tem o primeiro-ministro e tem a figura do presidente da República, como já foi explicado anteriormente. Eu quero cumprimentar Domingos Simões Pereira, bem-vindo ao Portal Disparada. Muito obrigado, eu quero dar um abraço a todos os que seguem este canal, dar um abraço ao meu amigo e irmão Wellington, dizer que é uma grande satisfação poder estar presente neste espaço. Eu que agradeço a você por aceitar essa entrevista e eu quero informar por lealdade e ética ao público que o Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, recebe a consultoria do meu trabalho em comunicação. É importante que você, como eu falei no início dessa série de entrevistas, eu estou totalmente alinhado com o pensamento, estou engajado nessa luta por acreditar que é uma luta em benefício do povo da Guiné-Bissau e, por isso, eu faço essa informação, mas irei aqui cumprir o meu papel de jornalista fazendo perguntas e cabe ao público julgar as respostas e comparar com o que é publicado em outros órgãos de imprensa. Domingos Simões Pereira, nós tivemos no dia 1º, que vocês falam 1 de julho, o comunicado de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que praticamente revoga toda a arbitrariedade que foi iniciada no dia 27 de fevereiro, quando o Umaro Sissoko Embaló assumiu de maneira simbólica, mas acabou destituindo um governo que estava com as suas funções constitucionais, eleito nas urnas em 10 de março de 2019, e assumindo como presidente da República sem que o tribunal, o STJ, a Suprema Corte da Guiné-Bissau, tivesse resolvido a situação do contencioso eleitoral. Explique para o nosso público o que significa esse comunicado, essa resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Wellington, nós estamos em presença de uma decisão extraordinariamente importante. O conceito de concerto das nações resulta de um sentimento, de um convencimento que os Estados desenvolveram de que é necessário encontrar mecanismos alternativos de resolução dos conflitos internacionais sem passar obrigatoriamente por confrontos, pela guerra, não é? No passado, até ao evento da Segunda Guerra Mundial, para qualquer Estado se proteger e se precaver, a única solução era se armar, era comprar armas, era preparar-se para qualquer invasão ou qualquer ameaça. A partir de 1945, criou-se as Nações Unidas, desenvolveu-se esse conceito de concerto das nações, e essa estrutura das Nações Unidas tem uma componente que é o Conselho de Segurança. É a única instituição mundial que tem competências próprias de intervir em qualquer Estado e em qualquer região para dirimir situações potencialmente de conflito ou resolver contenciosos que possam pôr em causa a paz e a estabilidade. Só que o Conselho de Segurança e as próprias Nações Unidas são uma estrutura muito grande e, por isso, criaram o princípio de subsidiariedade.
esse princípio de subsidiariedade permite que as Nações Unidas deleguem parte da sua competência às estruturas regionais. Nós somos um país africano, é normal que a União Africana possa chegar mais rapidamente a qualquer situação potencialmente de conflito em África. Nós somos parte da CEDEAO, da África Ocidental, e é perfeitamente normal que a CEDEAO chegue mais rápido a uma situação na Guiné. Mas o Conselho de Segurança, ao delegar esse conjunto de competências, reserva-se a si o direito de intervir se chegar à conclusão de que a forma como o processo está a ser conduzido não resolve o problema. E, portanto, nós temos que concluir que esta intervenção do Conselho de Segurança é uma forma de dizer as coisas não estão a funcionar. A CEDEAO não está a cumprir aquilo que é o mandato que veio do Conselho de Segurança e, portanto, decide chamar a atenção e dizer claramente aquilo que espera que aconteça nos próximos tempos, no imediato. E uma das decisões do Conselho foi a obediência daquilo, a observação daquilo que manda a Constituição. No caso, o governo formado pelo PAIGC, resultante das legislativas de março de 2019, que estava já em operações e que já havia aprovado, inclusive, o programa na Assembleia Nacional. Esse governo foi destituído pelo Sissoko, como eu falei no começo da entrevista. E isso quer dizer que volta, então, o governo do PAIGC, que era liderado pelo Aristides Gomes, é isso? Exatamente. Wellington, é preciso combinar este pronunciamento do Conselho de Segurança com pronunciamentos anteriores. O Conselho de Segurança das Nações Unidas sempre chamou a atenção que nenhuma estrutura pode substituir os órgãos de soberania da Guiné-Bissau. E tratando-se do contencioso eleitoral, a única entidade com competência para dirimir qualquer situação de conflito é o Supremo Tribunal de Justiça. Todavia, em face da calamidade sanitária que vivemos, em face da fraqueza institucional das nossas estruturas nacionais, as Nações Unidas dizem compreender a proposta de solução política que foi feita pela CEDEAO. Agora, o que diz a CEDEAO é que tem que cumprir à letra tudo aquilo que faz parte dessa proposta política. Não pode fazer a aplicação de uma parte dessa solução política e esquecer o resto daquilo que vem no próprio comunicado da CEDEAO. E é por isso que o Conselho de Segurança retoma essa proposta de solução política da CEDEAO e diz: você decidiu reconhecer um dos candidatos como vencedor das eleições presidenciais. Mas no mesmo comunicado, você diz: houve reuniões legislativas a 10 de março de 2019, tem que respeitar os resultados dessas eleições legislativas e tem que repor o PAIGC, porque é o vencedor das eleições legislativas. Mas mais, o Conselho de Segurança chama a atenção do representante do secretário-geral das Nações Unidas para, neste caso ela, assumir um maior protagonismo na condução desse processo, visivelmente por compreender a dificuldade das estruturas regionais em o fazer. E a parte final do comunicado não é menos relevante, porque o comunicado vem dizer: o Conselho de Segurança reserva-se no direito de ativar medidas apropriadas se essas condições não forem respeitadas no imediato. Eu acho que estamos em presença de uma decisão muito forte e muito clara. Eu gostaria de saber, dentro disso que foi dito aqui, se a sua luta para que a eleição presidencial de 29 de dezembro seja revista, porque foram apresentadas mais de 1.000 provas de fraude, se com essa resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, essa luta pela presidência da República, ela está estagnada. Como é que fica essa situação das presidenciais? A nossa luta não pode ficar aí estagnada, porque nós entendemos, eu entendo,
que a consolidação democrática tem muito a ver com a verdade eleitoral. Não basta exigir a realização de eleições, é importante que os resultados correspondam àquilo que é a vontade livremente expressa pelo eleitorado guineense, neste caso. E, portanto, como eu disse, sempre aguardamos e sempre esperamos que o Supremo Tribunal de Justiça, em algum momento, tenha capacidade de exigir a recontagem dos votos para que o eleitor guineense possa saber definitivamente quem de facto foi o escolhido pelos guineenses. Contudo, nós temos que reconhecer que surgiram circunstâncias especiais que levou, neste caso, a CEDEAO e a comunidade internacional a equacionar a necessidade de dotar o país de interlocutores válidos para, não é, a comunidade internacional. E é nesse quadro que foi proposto esse arranjo, e aquilo que eu chamo de acordo político, porque aquilo que muita gente chama de decisão da CEDEAO é uma proposta de acordo político para haver um equilíbrio a nível interno. E nós o que é que dissemos na altura? Dissemos que, mesmo não concordando absolutamente com esse modelo, porque achamos que é muito importante que a verdade eleitoral seja respeitada, compreendemos que estamos em face de uma situação especial. E, portanto, queremos dar uma chance a essa solução. Mas tem que ser uma solução global, não pode ser uma solução parcial. E, portanto, se essa solução global for implementada, nós consideramos a possibilidade de acompanhar a CEDEAO na diligência que estava fazendo para encontrar um ponto de equilíbrio para a situação política na Guiné. Eu estou conversando aqui com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ele que foi candidato às presidenciais de 29 de dezembro de 2019, e no país está sendo vivido um contencioso eleitoral. Ainda assim, o concorrente dele, o Umaro Sissoko Embaló, autoproclamou-se presidente da República através das armas e se impôs por lá. E depois destituiu o governo eleito em março de 2019, que é do PAIGC, partido presidido pelo nosso convidado. Domingos Simões Pereira, eu gostaria de saber agora como fica a relação voltando um governo do PAIGC, caso seja feito esse acordo político que foi mencionado, sugerido pela comunidade internacional com o Sissoko na presidência. E se ele se transformar em mais um José Mário Vaz, o presidente anterior, Jomave, e fazer da caneta uma festa, todo dia ele destitui um governo, destitui um primeiro-ministro, isso já vai ser negociado para que seja evitado e o país possa ter uma vida normal? Repara, Wellington, é preciso que todo mundo que acompanha a situação da Guiné-Bissau, e aqui chamo particular atenção à CEDEAO e ao conjunto da comunidade internacional, para compreender que quando você fala de uma solução política, essa solução política precisa ser acompanhada durante toda a trajetória. Porque se as nossas instituições da República fossem fortes e fossem consolidadas, nós já conhecíamos nesta altura, não é, o resultado das eleições presidenciais. E se a pessoa investida no cargo de Presidente da República corresponder àquilo que é a vontade expressa pelo povo guineense, não é preciso grande proteção, não é preciso grandes medidas. O problema é que nós estamos em face de um arranjo político. E provavelmente, aquele que nós estamos a aceitar por causa das circunstâncias como Presidente da República, não só ele sabe, como a maioria da população sabe que não foi escolhido para Presidente da República. E, portanto, quem propõe a solução política tem que assumir também a responsabilidade de acompanhar o processo para garantir que as instâncias se respeitam. Não é? Porque se não se respeitam, como você acaba de dizer, se voltarmos a ter um José Mário Vaz II, que quando se põe a distrair e a divertir-se, decide assinar decretos, como agora já começamos, né? Começamos a ver o que é que aconteceu no dia 29 de junho. No dia anterior, dia 28, um conjunto de membros do governo foram exonerados para 12 horas depois comparecerem na Assembleia Nacional Popular a discutir o seu próprio programa, a aprovar o seu próprio programa. Algumas horas depois, voltam a ser investidos enquanto membros do governo para irem
aplicar um programa que eles próprios aprovaram. Provavelmente daqui a 15 dias vamos ter a apresentação do Orçamento Geral do Estado, talvez voltam a ser exonerados como membros do governo para comparecerem na Assembleia Nacional Popular, aprovar o orçamento e voltar. Assim, nenhum Estado aguenta. E, portanto, conhecendo a história política e a história da estabilidade na Guiné-Bissau, eu penso que é responsabilidade de nós todos e da comunidade internacional velar pelo equilíbrio do exercício dos poderes e para que a segurança possa permitir um funcionamento livre das instituições. Eu gostaria de lembrar uma coisa aqui que poucas pessoas estão atentas e que está acontecendo lá na Guiné-Bissau e já vai fazer parte da minha próxima pergunta. Nós temos a figura do Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo Presidente da República, né? E já estamos vendo na Guiné-Bissau, e a imprensa internacional tem feito uma cobertura extraordinária sobre esse assunto, uma série de ações onde o Procurador-Geral da República visivelmente está trabalhando como uma espécie de gabinete anexado à presidência da República e fazendo de tudo para sustentar arbitrariedades, perseguições, forjando crimes, criando situações de constrangimento para congelar as forças de oposição ao presidente e a esse governo que não é reconhecido pelas Nações Unidas, segundo o Conselho de Segurança. Então, como fica? Porque o Márcio Socorro embalou como presidente, ele pode até dizer, não, então tudo bem, eu vou respeitar, eu vou ficar aqui tranquilo, vou fazer o meu papel de presidente, mas ele já tem lá um procurador-geral que está todos os dias procurando um problema, procurando uma situação extremamente delicada, com perseguições, com processos, houve o caso do sequestro de um quadro do PAIGC, onde foram plantadas armas numa viatura que sequer era dele e a justiça... Não é? Então, esse tipo de coisa, como vai ser evitado? Como é que vocês pretendem trabalhar isso nesse acordo? Bom, eu penso que temos que começar pelo próprio autoproclamado Presidente da República, que tem uma visão distorcida daquilo que é a democracia. Que ele está convencido que a democracia, e neste caso a sua entronização enquanto Presidente da República, é o ato através do qual ele recebe todos os poderes. Ele não se coíbe de dizer, eu agora sou o único que manda na Guiné-Bissau, eu sou o único poder, de mim é que deve irradiar. Isso faz lembrar Luís XIV, não é? Na França. A lei sou eu é que mando, eu que não sei o quê. Não. A democracia tem outros atributos. O principal atributo da democracia é limitar os poderes daqueles que exercem a administração central. E, portanto, nós temos que corrigir isso, e temos que corrigir isso através do equilíbrio entre o poder executivo, o legislativo e o judicial. E, portanto, tem que ser um trabalho de toda a sociedade, tem que ser um trabalho dos vários órgãos de soberania da Guiné-Bissau, mas também tem que ser um trabalho da comunidade internacional que nos acompanha. E é nessa perspectiva que, de facto, o exemplo que o Wellington está a dar é um exemplo ilustrativo disso. Repara que este Procurador-Geral já é o segundo Procurador-Geral. Porquê? Porque quando houve o início do processo do contencioso, o processo do contencioso foi ter ao Procurador-Geral. E esse Procurador-Geral, a mando de um dos candidatos que estava a ser o objeto do julgamento a nível da Procuradoria-Geral, toma uma posição, julga o processo, emite uma opinião e depois, por conveniência, apresenta a sua exoneração, apresenta a sua demissão e volta ao Supremo Tribunal de Justiça com a intenção de voltar a julgar o mesmo processo duas vezes. Ora, isto é mais do que uma aberração. Isto é uma compreensão absolutamente distorcida daquilo que é o exercício do poder. E, portanto, é importante que o povo guineense compreenda isso. É importante que os atores políticos compreendam isso. É importante que a comunidade internacional compreenda isso. Porque, de outra forma,
nós estamos a conduzir o país para um beco sem saída, e esse beco sem saída pode depois traduzir-se em conflitos, em instabilidade, em guerra civil, em tudo aquilo que o país já conheceu no passado. Eu estou conversando com Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, para encerrarmos a nossa entrevista, Domingos, e eu já agradeço antecipadamente pelo tempo dedicado. Eu gostaria de saber qual a mensagem que você dá ao povo da Guiné-Bissau e também da comunidade internacional que está ansiosa, né, por uma resolução de toda essa celeuma que está criada artificialmente, diga-se de passagem, e como o país será conduzido dentro da sua perspectiva daqui para frente a partir dessa resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Olha, Wellington, eu confio no povo guineense, eu confio na determinação do povo guineense em resgatar a sua liberdade, projetar o seu desenvolvimento na base da estabilidade, da justiça e da paz. Contudo, é preciso lembrar ao povo guineense que é preciso conquistá-la. Não é? A liberdade é preciso conquistá-la, o desenvolvimento é preciso conquistá-lo. Nós vivemos um ciclo bastante longo de instabilidade. Muito longo, já demasiado longo de instabilidade. E se formos verificar, as mesmas pessoas que hoje são apresentadas como a nossa oposição e que estão a sequestrar as instituições do Estado, já estavam nesse exercício há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos. Eu devo lembrar as pessoas que entre 2008 e 2012, 2013, eu exerci as funções de secretário executivo da CPLP. Eu viajei várias vezes à Guiné-Bissau para tentar ajudar a ultrapassar situações difíceis. E esta mesma gente já lá estava, pondo em causa o direito do povo beneficiar de um quadro de estabilidade. E, portanto, eu penso que é chegado o momento de todos juntos, estou a falar, aqueles que primam pela paz, pela ordem e pela justiça, a comunidade internacional que nos quer acompanhar, todos aqueles que realmente acreditam na ordem, dizer: quem não respeitar a ordem constitucional vai enfrentar uma mão dura da justiça interna e da justiça internacional. E é isso que eu quero que o povo guineense retenha e se mobilize para juntos o podermos conquistar. Comigo podem contar, porque a minha disponibilidade é absoluta. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, pondo assim o ponto final na série especial para o Portal Disparada, na série de entrevistas sobre a crise político-institucional naquele país irmão. Eu sou Wellington Calazans e voltarei a qualquer momento com uma nova entrevista. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.